Ei, som. Boa noite, igreja. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Vamos dar início a mais um culto, mais uma segunda-feira para a glória de Deus. Estamos aqui para buscar o nosso Deus pela nossa vida financeira. Amém? Então que você consagre ao Senhor Jesus essa área da sua vida em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te entregar, Jesus, toda a nossa vida. Pai, nós queremos te entregar a nossa vida financeira diante do Senhor nessa noite. Para que o Senhor cuide e zele, Pai. Para que o Senhor nos oriente em tua sabedoria, em todo o seu conhecimento. Pai, que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas, meu Pai, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos, Pai. Pois tudo vem de Ti, Pai, tudo é para Ti, Senhor. Nós queremos mais o Teu Espírito, mais a Sua verdade em nós, mais a Sua palavra em nosso coração, Jesus. E por isso consagramos os nossos bens ao Senhor. Por isso consagramos a nossa vida financeira diante do Seu altar, diante de Ti, Senhor. Porque o Senhor sabe, meu Pai, o que nós precisamos. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades e supre todas elas, Pai. Então a Ti que nós buscamos. Então em Ti, meu Pai, que nós recorremos nessa noite. Pai, Deus Todo-Poderoso. Senhor que tem autoridade na terra e no céu. Senhor Todo-Poderoso, digno de todo louvor. Pai da eternidade, o Senhor é, Pai, e pode todas as coisas. E pode realizar todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, tudo que nós planejamos, Pai. Oh, os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Os seus caminhos são melhores que os nossos, Pai. Então por que recorremos a homem? Então por que, meu Pai, buscamos a homem? Não, Jesus. O Senhor tem a palavra certa. O Senhor tem a resposta certa, Pai. E não queremos mais recorrer a homem que não pode nos dar nada, Jesus. Mas recorremos ao Senhor, Deus de toda soberania, Deus de toda glória. Oh, tudo foi feito ao seu falar, ó Deus. Tudo foi feito ao seu falar, meu Pai. Então não existe impossível para Ti, Deus. O Senhor levanta do monturo necessitado, Pai. Oh, o Senhor abate, meu Pai, aquele que se acha o melhor ou o maior, Deus. Em Suas mãos há poder e dá força a tudo. Em Suas mãos está riquezas, honra e glória, Pai. Então a Ti nós buscamos nessa noite. Em Ti nós confiamos e está, meu Pai, o nosso coração diante do Senhor. Buscamos a Sua face, buscamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque em Ti confiamos, Pai. E guardamos a Sua palavra em nosso coração, Jesus. Entregamos a Ti os nossos bens. Entregamos a Ti a nossa vida. Entregamos ao Senhor, meu Pai, tudo que nós possuímos, Pai. Entregamos diante de Ti, Jesus. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor tem o melhor para nós, Jesus. O Senhor tem o melhor, tem coisas excelentes para provarmos, ó Deus. Por isso nós confiamos em Ti, Deus. E consagramos todos os nossos bens diante do Senhor, Deus. Declara a Ele. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi.
consagrei. Você pode declarar: meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra esconde, declare, guardada, guardada no meu coração, para eu não pecar, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde minhas vestes no sangue, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, e das tuas águas bebi, pra eu ser uma oferta agradável a minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Oh Pai, essa é a verdade, Jesus, que verdadeiramente essa pessoa se expressou diante de ti, Deus, declarando que sem ti ela não pode nada, que precisamos do Senhor para todas as coisas, e tudo que existe em nós, meu Pai, é para te dar louvor. Tudo que existe em nós é para te dar glória, Deus. Todos os nossos dons, todos os nossos talentos, tudo que há em nós, toda a nossa capacidade, meu Pai, toda a nossa inteligência, toda a nossa habilidade, Pai, vem de ti. Vem de ti, é para te dar louvor, Deus, porque a tua palavra nos declara do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma, Deus. Tudo que há em nós a ti pertence. Tudo que há em nós é para o seu louvor, Deus. Do que adianta ganhar tudo que há no mundo? Do que adianta ganhar todas as coisas que existem no mundo, Pai, e perder a nossa própria alma, e perder a nossa salvação, Deus? Não é isso que queremos. Não foi para isso que nós nascemos, Pai, mas para com os nossos dons, para que tudo que existe em nós seja para louvar a um ser, seja para louvar a um só Deus, seja para exaltar um só Deus. Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda majestade. É o Senhor, Deus, e por isso consagramos a nossa vida a Ti, por isso consagramos o nosso ser a Ti, a nossa
vida financeira diante do seu altar, porque não queremos perder a nossa salvação, não queremos perder a nossa alma, mas queremos te glorificar com tudo que há em nós, mas queremos te bendizer com tudo que há em nós, Pai. Nossos dons é para te servir, tudo que há em nós é para te louvar, ó Deus. Declare: meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Meus dons e talentos, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Pai, assim que nós pedimos ao Senhor nessa noite, que até, meu Pai, que o mundo possa ver a sua glória resplandecendo em nós, a sua palavra, meu Pai, verdadeiramente em nós se cumprindo, se realizando, se concretizando, os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos em nós, Pai. Oh, meu Pai, assim como se afia o ouro, vem a sua obra em nós concretizar, meu Pai, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir, Ele é fiel para terminá-la. Cumpra em nós, ó Pai, o teu plano, cumpra em nós, meu Pai, as suas maravilhas, cumpra em nós, meu Pai, o desejo do teu coração, Jesus. É isso que nós clamamos aqui neste lugar, ó Deus Todo-Poderoso, Deus que pode fazer todas as coisas, Deus do impossível, realiza em nós, realiza em nós. O Senhor não se esqueceu do teu povo, o Senhor nunca deixou perecer o teu povo. Então escute o nosso clamor, então escute a nossa oração, então escute, meu Pai, o teu povo que clama e chama pelo teu nome, Pai, e chama por ti nessa noite. Tudo que há em nós seja para o seu louvor, tudo que existe em nós seja para a sua glória. Vem, meu Pai, concretizar a tua obra, as suas maravilhas em nós. Vem concretizar, meu Pai, a tua majestade aqui neste lugar. Manifesta o teu poder, ó Deus, oh, a tua obra em nós concretizar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina
nome de Cristo, Senhor, estamos aqui, reunidos na Tua presença, Pai. Estes que comigo estão aqui na igreja, os que acompanham por essa live, e que serão abençoados, ó Deus, conforme a Sua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, mostrando-nos o caminho que temos que seguir, para a Tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus, né? Pode sentar em nome do Senhor Jesus, você aqui da igreja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Pois bem, hoje, segunda-feira, estamos aqui para reunir a nossa fé em relação à nossa vida financeira. Eu não posso deixar, e boa noite para você de casa também, né? Ou a hora que você for assistir essa live, Deus pode te abençoar também. E eu não posso deixar de falar, hoje já dia 12, faltando apenas 13 dias ou 14 corridos, para que estejamos juntos aqui no dia 25, às 3 horas da tarde. E fiz todo um esquema aqui para deixar dentro dos padrões de segurança, conforme a recomendação das autoridades sanitárias. Mas, no entanto, Deus já abençoou, que antigamente a igreja podia funcionar com 25% da sua capacidade de ocupação, e agora já está em 60%. Então já estava decidido, e Deus então melhorou ainda mais a situação. Então faça aí sua escolha, faça aí os seus propósitos, mas se eu fosse você, qualquer que fosse o compromisso, qualquer que fosse a situação da vida, valeria a pena você faltar nele, que fosse o caso, para estar conosco dia 25. O livro de Salmos, capítulo 84. Lá tem uma verdade que há alguns anos eu tenho no coração. E não é mensagem para hoje não, só para alimentar a sua alma, se preparando para o dia 25. Lá diz assim: mais vale um dia na sua presença do que 1000 em outros lugares. Desde quando eu li isso na Bíblia, eu pensei, meu Deus, se eu conseguir ficasse 24 horas que fosse, ou as 12 horas do dia, né, que é horas de claridade, 12 horas do dia, se eu ficasse 12 horas de um dia na presença de Deus, tem mais valor do que 1000 em qualquer outro lugar. E o que ele está dizendo ali seria 1000 dias de férias, por exemplo, 1000 dias fazendo a coisa que você mais ama e deseja. Um dia na presença de Deus vale mais, é mais agradável, é mais glorioso, é mais prazeroso do que 1000 dias em qualquer outro lugar ou fazendo qualquer outra coisa. Aí é uma questão de lógica. Dia 25 nós vamos estar aqui 180 minutos, 3 horas vai durar o culto, começa às 15, vai até às 18 no máximo. Uma reunião especial, horário também diferenciado. Essas 3 horas pode significar, vamos dizer, né? Vamos dividir. Se fosse 12 horas, vale 1000 dias. E antes que você pense, 1000 dias, pastor, 1000 dias quer dizer 3 anos, querido. Se eu dividisse então em 4 porções, 4 partes de 3 horas. Então eu poderia dizer que cada 3 horas na presença de Deus poderia equivaler assim, a grosso modo, para não poder errar muito, a grosso modo, pelo menos 1 ano na presença de Deus. Aliás, na presença de Deus, 1 ano de satisfação e alegria em qualquer outra área da vida, em qualquer outro lugar. Infelizmente as pessoas não entendem isso. E existem tantas coisas prazerosas nesse mundo, e não estou falando de coisa errada não, estou falando de coisas boas, que seja como um dia desse um camarada mandou fotos, ele estava no resort, lá em Olímpia, né? Águas termas, e ele então juntou um dinheiro, um tempão, e foi tirar férias com a família. Ficou num hotel que, conforme ele disse, dá até medo de pisar no chão, de tão bonito que é o lugar. A gente é pobre, então fica até meio receoso. Gastou um dinheiro que foi válido cada centavo, juntou acho que quase 3 anos para poder fazer isso. Extremamente prazeroso, voltou de lá revigorado, né? Preparado para encarar mais 1 ano de trabalho. Porém, um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias de águas termas. Vale mais do que 1000 dias conhecendo os lugares mais lindos do mundo. Aí nessa hora alguém um dia me perguntou: pastor, olhando por esse lado, eu nunca vi Deus então. Nunca senti isso. E eu olhei para ele e falei: a grande maioria nunca viu.
A grande maioria nunca teve de fato um tete a tete com Deus. Porque o dia que o cara tem, a cabeça dele muda de tal maneira que ele passa a ter prazer em sofrer, em ser preso como Paulo, ser tratado como um bandido, ser ofendido, desde que a glória da manifestação de Deus esteja sobre a vida dele. É ver Deus fazer um terremoto, é enxergar um anjo de Deus, se for o caso, como Paulo na tempestade, estar diante de todo mundo lá, tremendo de medo, morrendo de medo, a serpente pica o camarada, ele simplesmente sacode lá no fogo. Vamos que vamos, pessoal, a vida segue em frente. Mas peraí, mas não era venenosa a serpente? Mas Deus é por mim, quem será contra? O dia que você aprender a entrar um dia na casa de Deus, assim, aquele tete a tete, acontece contigo o que aconteceu com Jacó. Você entra Jacó, passa a noite em oração e sai Israel. Jacó quer dizer suplantador, Israel quer dizer príncipe, não Zé Ruela não Zé Mané, um boca aberta. É um príncipe, pessoa nobre, pessoa que tem nobreza, príncipe, que luta com Deus. O cara é tão nobre, ele é tão... ele sabe tanto do seu valor, ele conhece tanto da nobreza, da escolha de Deus por ele, que ele é incapaz de encarar o próprio Deus, ser perfeito, ser que não tem falha, ser que é literalmente certo, santo e justo em tudo que faz. E o camarada encara Deus, segura Deus, racha o pau, não largo enquanto não me abençoares, e Deus abençoa. Tá bom, meu filho. Queria ver se você tinha disposição. Eu queria ver se você conhecia. Aliás, se você sabe o que quer. Agora, só para ficar registrado, vou dar uma cutucadinha na sua coxa aqui, ó. Tum! E diz a Bíblia que daquele dia em diante, o Jacó passou o resto da vida dele mancando. Ele andava mancando. A coxa dele foi deslocada. Nunca mais ele andou normal. E alguém dizia: cada mancada de Jacó, cada hora que ele dava uma mancadinha, ele lembrava daquele momento glorioso entre ele e Deus. Marcas da vida, filho. Dia 25 às 15 horas. Está dado o recado para você aqui da igreja e você de casa. Trouxe a sua Bíblia? Salmo 119, versículo... Vamos ler o versículo 37 e 38. E depois vamos ler o versículo 153 e 54. Olha o que diz. Salmos 119, versículo 37. Tudo a ver com prosperidade. Diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Veja bem, irmãos, Deus tem um caminho para nos prosperar. O caminho é o que Ele decidiu segundo as Escrituras. Ele decidiu conforme as Escrituras. Lá está mais que aqui, filha, atrapalhando. Ele decidiu que você prospera através de dízimos e ofertas. É o que Ele quis. Ele achou certo que eu e você viéssemos prosperar com dízimos e ofertas. O dízimo, a 10ª parte, tudo quanto recebemos, seja o valor que for, 10% a ele pertence. Não podemos nem contar com esse dinheiro. Conheço gente tão séria no dizimista, como dizimista, que quando ele ia fazer o cálculo para fazer uma parcela, alguma coisa assim, e eu estava junto com ele, ninguém me contou não, eu vi, ele disse para a moça: ó, você desconta 10% do valor aí, viu? Por quê? Eu sou dizimista, então 10% do que está aí, nem conto com ele. Então, vamos dar um exemplo. Se ele ganhasse 5 mil, você perguntasse para ele: quanto é que você ganha? 4.500, meu. Ah, mas está 5 mil. Não, mas 500 não é meu, nem conto. Não conto com ele. Isso é sagrado, isso é de Jesus. Meu salário é R$4.500 para eu poder usar. Essa é a regra. E conheci outros que eram tão rigorosos que ele tirava o dízimo e a oferta. No caso, podia ser até um patrocinador. Quanto é que você ganha? Eu ganho R$4.200. Não, mas aqui está 5 mil. Tem uma diferença de R$800. Não, amigo.
500 é o dízimo do Senhor, 300 ou 200 é a minha oferta, e 100 meu patrocinador. Então eu ganho R$ 4.200. É o que eu ganho. Eu conto com isso. O resto não me pertence. Eu já vi gente assim, já estive ao lado de pessoas assim, e depois eu já sabia disso, mas os parentes dele confirmaram que ele sempre foi assim, desde quando se converteu. E aonde ele aprendeu isso? Provérbios capítulo 3, versículo 9. Lá diz: honra o Senhor com as primícias das suas rendas. Isso fará com que os seus celeiros transbordem e os seus lagares estejam cheios de vinhos. Tem tradução que fala mosto, que quer dizer vinho novo. Deus nunca deixa faltar a produção. Deus nunca deixa acabar a produtividade. Os celeiros estão sempre cheios, porque celeiro é o lugar onde guardava as colheitas, no caso aí do trigo, e nos lagares era o lugar onde se colocava as uvas, e como no modo tradicional, não sei se você sabe disso, a uva, o vinho tradicionalmente, desde antigamente lá dos povos mais antigos, ela é feita na pisa, ou seja, pisando. Aqui no Brasil tem família tradicional em Jundiaí, tem também, acho que em Porto Alegre. A garrafa do vinho é caríssima. Até hoje, essa família, depois de muitos séculos, eles ainda fazem de modo tradicional. Eu já vi gente até dizer: Deus me livre tomar esse vinho, pé cheio de chulé lá, pisando lá. Mas enfim, lá atrás sempre foi assim. Colocava-se as uvas no lagar, que era um cercadinho, né? Talvez da altura desse, é um pouco mais alto que esse altar aqui, acho que da altura aí do encosto da cadeira. E aí joga-se a uva lá, logicamente com os pés devidamente higienizados, pisa-se literalmente. O cara entra lá e fica lá, horas a fio, pisando literalmente as uvas. E aí tem lugares para escorrer o vinho, ou o suco da uva, ele vai escorrendo e cai num outro lugar. Uns fazem vinho novo, ou suco da uva, que já vira uma espécie de vinho, e tem o outro lado que deixa fermentar e vira um vinho mais alcoólico, mais forte. Mas enfim, Deus não deixava faltar. Os lagares estavam sempre cheios de uva, e os celeiros sempre cheios de trigo. É aquela pessoa que trabalha por conta e nunca falta uma obra, nunca falta um trabalho. Conheço alguns profissionais que até dá gosto de ver. Ao mesmo tempo que você fica feliz, você fica triste. Porque dependendo do serviço do camarada, você tem que demorar meio ano para conseguir trabalho. Mas por quê? É tão bom que está sempre ali. Nunca falta. Todo dia, toda hora, tem alguém precisando uma coisa aqui e ali. Porém, Deus assim instituiu e declarou que isso deveria ser feito através do dízimo e da oferta, para nós cristãos. Importante você entender que a Bíblia fala de duas prosperidades. A prosperidade do ímpio, que aí quem enriquece é o Satanás. Agora há pouco estava vendo uma entrevista ali, um baile clandestino que foi pego, 500 pessoas dentro do local. Entrada masculina, R$ 1.600. Mulher, 1.000 conto. Eu vou repetir, a polícia estourou lá, tinha 500 pessoas. Se fosse 1.000 cada um, só a entrada, só para entrar 500 mil. Lá dentro vendia-se uma bebida, uma garrafa lá de espumante, que vem com as frescuras em cima, R$ 7.000 cada garrafa. Sabe Deus quanto o cara vendeu. Agora o que me chateia nessa hora, é que muitas das vezes você chegar na igreja: pessoal, que pode dar aí R$ 7.000? O quê? Pastor ladrão, miserável, vamos lá na 80 fazer um DP, fazer lá uma denúncia do ladrão. Mas lá o cara vai feliz, compra 1, 2, 3 garrafas de espumante, 7.000 cada uma. Lamborghini parada na porta da festa, Ferrari, Evoque, outros carros aí top. E na igreja, pessoal, segura o seu melhor. Só moedinha de R$1, 50 centavos, R$2, 5. O pastor, o senhor está humilhando o povo de Deus. Coitado, ele dá aquilo porque ele tem. Mas Deus também tem prosperidade para os santos. Só o diabo consegue prosperar as pessoas com a riqueza deste mundo. Cadê a bênção de Deus para ter milionário aqui, para mim chegar, ou que seja pessoa
Bem, se pessoal, preciso aqui de 7 mil reais, levanta os 3 logo. Lá, vende essa garrafa de champanhe por 7 mil conto e um monte de compra. Para entrar no local, 1.600 conto. Se for homem. Se for mulher, 1.000 reais. Se for o casal, só o casal junto, 2.600 reais, só para entrar. E tem dinheiro para isso. Para ele comprar outra Lamborghini, para ele comprar outra Ferrari, para ele comprar outro avião. Aí para Jesus, para a gente às vezes mudar de salão, para ter um salão mais decente, precisa aumentar, que seja 5, 6 mil reais a doação, mas não vem nem que a vaca tussa. Qual a razão? Muitos de nós não honramos a Deus pelas nossas premissas. Pouquíssimas são as pessoas que eu conheço dentro de uma igreja, que ela se propõe a trabalhar, a enriquecer, para enriquecer a obra de Deus. Conheço pouquíssimas, para não dizer nenhuma. Não, eu vou, Jesus, eu quero ser aí um empresário assim, assim, tal, quero ter X de retirada por mês, e Y é para a sua obra. Todo mês conte comigo, vou dar X mil reais. Não existe, raríssima exceção. Esse dia eu estava conversando com um pastor, ele falou de alguém que deu um dízimo especial lá, 25 mil reais. E aí eu perguntei, e a oferta? Não, a oferta não vem nenhum real. Se o cara deu 25 mil, quer dizer que ele recebeu 250 mil. Deu 25, sobrou 225 mil. Vou fazer uma gracinha com Jesus, vou dar uns 10 mil contas de oferta. Nenhum real, só os 25, seco. Esse é o problema. É problema que o Satanás colocou na mente das pessoas, trabalha ferrenhamente contra a igreja, para que a igreja jamais se desperte para isso. Porque se tiver recursos, vai ter mais programas de televisão, vai se falar mais de Jesus, ele se lasca mais ainda. Porque se tiver recursos, nós vamos ter lugares maiores, nós vamos ter melhores condições de atender o povo, e aí então fica estreito para o Satanás. Então, tenho certeza absoluta, tanto quanto eu estou vendo cada um de vocês aqui, que existe um grande exército da parte de Satanás, cujo a exclusividade é lutar contra a vida financeira da igreja e do povo de Deus. E alguns não caem nessa, aliás, alguns não despertam para essa verdade, e acabam então cada vez menos sendo eficiente na obra de Deus. Eu conheço pessoas que estão mais ricas agora na pandemia do que antes da pandemia. Dono de um restaurante, não, uma hamburgueteria. Então vende-se hambúrguer. Antes da pandemia estava bom, depois ficou melhor ainda. Ontem eu passei em frente ao lugar, aí uma pessoa disse, eu compro aqui direto, tem umas promoções boas, muito boa essa carne desse hambúrguer aqui e tal, e tem umas promoções assim, assim, assado. Compra X hambúrgueres assim e tal, sai tanto. Eu falei, eu já sei como é que funciona. Mas aí eu perguntei, caramba, mas está constando no Waze aqui que daqui na sua casa 6 quilômetros quase. Eu falei, pois é, eles entregam lá e geralmente não cobra taxa de entrega. Quantas vezes aconteceu de pessoas que eu conheço dizer para mim, liguei lá tal hora, tipo assim, 9 da noite, 9h30, não tinha mais. O cara não tinha mais hambúrguer para vender. Ele vende lá uns kits lá, X hambúrguer, mais garrafa de refrigerante. E a garrafa, né? Inclusive Guaraná Antártica, que é o que ele mais vende. É um combo lá que fala. Você compra, a família toda come, aquela coisa toda. E eu sei porque pessoas já me falaram. Agora você vê, o cara feliz da vida, prosperando, crescendo, ganhando dinheiro como água, para poder, porque por causa da pandemia, tudo ficou mais fácil, aplicativo, aquela coisa toda, receba comida em casa, sem sair de casa, na mordomia. Na pandemia, as igrejas esvaziaram, algumas delas metade, 50% do povo, algumas 40%, algumas 30%. Se eu for ao dono de mercado e dizer, vem cá, na pandemia você ganhou mais ou menos dinheiro, ele vai dizer, vendi bem mais. Pessoas em casa comem mais, compraram muito mais, inclusive tive que refazer aqui o estoque de leite, disso, aquilo, outro. E a igreja empobrecendo. É uma coisa errada, é uma coisa muito errada, muito esquisita.
E é o que? A falta de honrar Deus. Então, ele diz aqui, o salmista, voltando aqui no Salmo 30, versículo 37, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. É uma oração que você nunca pode deixar de fazer. Você vai comprar um carro, glória a Deus, Deus está contigo? Tá, mas Ele está contigo dentro da necessidade. As vaidades que você quer no veículo que você quer comprar, aí é um problema seu, não conte com Ele. Uma vez um cidadão veio pedir oração para mim, em favor do irmão dele. Aí a gente conversando, ele falou assim: pastor, sabe de uma coisa? Esquece o fulano, não ora por ele não. Aliás, ora, mas não nesse assunto. Eu falei: por quê? Ah, pastor, dá até uma revolta no coração. O camarada chora, diz que está difícil, isso, aquilo, outro. Isso 2012. O cara passou na loja tal, comprou uma roda esportiva para o carro dele, R$7.800. Falei: não, você está de brincadeira, né? Sim, pastor, comprou em 10 vezes de 780. Não acredito nisso. Esse camarada me deu o endereço e um cartão. Passa lá, pastor. E eu passei lá para ver o modelo da roda. E era mesmo, R$7.800. E veio pedir oração porque estava difícil, estava complicado a vida dele. Deus lá quer saber de roda esportiva, meu querido. Você acha que Deus vai pôr a mão numa futilidade dessa? A menos que o cara tem uma loja do ramo automobilístico ou de automóveis, e ele faz exposição, inclusive de rodas e outras coisas mais. Ele é um servo de Deus, e ele então usa até o próprio carro, ou carro de amigos, para expor o trabalho dele. Aí é diferente. É o ramo de trabalho dele, e ele tem necessidade de colocar aquela roda lá para chamar atenção, para vender e tal. É outra história. Mas eu, um exemplo, estou lascado, pago aluguel, estou devendo para Deus e o mundo, como diz, vou pagar de gatinho, comprar uma roda, jogo de roda, 2012, viu? Isso há 9 anos atrás. Aí eu vou pagar de gatinho e vou comprar uma roda, pagar naquela época, se era 7.800, hoje deve estar aí pelo menos uns 10 mil conto. Eu quero que Deus me prospere. Eu preciso ter uma roda bonita no carro. Eu preciso passar, né? E as pessoas precisam ver aquela roda. Eu preciso me sentir bem de saber que estão olhando para o meu carro, porque aquela roda é o máximo. Querido, vaidade é do Satanás e do mundo. Deus não compactua com nenhum tipo de vaidade. A palavra vaidade significa futilidade. Em outras palavras, algo que é inútil. Não muda em nada. Agora, a pessoa tem lá uma necessidade, que seja nessa mesma área, como eu acabei de dizer. Só que ele trabalha no ramo, ele precisa expor o seu trabalho. Aí Deus põe a mão. Ele pode pedir. E nessa casa de roda que eu fui na época, acabei até encontrando uma moça lá que era filha de uma tia de escolinha da Igreja da Graça. Ela também é da igreja. E aí ela me falando lá umas coisas, aí chegou um carro com uma roda que chamou a atenção. Aí, pelo tamanho. Falei: vem cá, mas e essa aí? Se essa aqui é 7.800, aquela ali, R$22 mil. Repito, 2012, há 9 anos atrás. Falei: mas como assim? 22 mil isso aí? Falei: 22 mil. E ainda disse: pastor, tem mais cara. É que a gente não expõe aqui porque é meio perigoso. Falei: caramba. Eu até brinquei, falei: eu sou pobre mesmo, eu mal consigo comprar o pneu, muito menos uma roda dessa. Ele deu risada. Mas a verdade é essa: vaidade. Vaidade. E para quem conhece e tem carro aqui, sabe que na maioria dos casos a roda esportiva é muito mais prejudicial ao carro do que benéfica. Só é bonita. Bate ela no buraco para você ver o que vai ser. Viu lá o Cristiano, lá, o cantor de sertanejo? A causa da morte foi uma praga de uma roda lá, mal reformada, que inclusive a lei até proíbe, os caras fazem de teimoso, porque tira toda a resistência da roda. Vocês viram na televisão, morreu bestamente. Um carro que na época valia 500 mil conto, e a roda sabe Deus quanto. Olha lá, só prejuízo. Desestabiliza o carro, causa um monte de problema, mas é bonito. E eu vou dizer para vocês, é bonito, eu gosto de ver. Só ver também, mais nada. E ainda que tivesse dinheiro, não compraria, porque tira toda
quase toda a segurança e conforto do carro. E assim eu poderia falar aqui de outras vaidades. Vaidades de roupa. Um dia eu vi um pastor dando um testemunho, falando sobre consumismo. E aí ele disse que um amigo pessoal dele estava chateado com a filha e com a esposa. Marcou um casamento de alguém lá da família, ou da igreja, não sei. E elas queriam ir no casamento. Primeira perturbação, elas precisam comprar sapatos novos. Ele, já sabendo da situação, ele foi até o closet e ele contou 55 pares de sapato. E a mulher queria outro. É assim, irmão. E tem gente que acha que Deus apoia isso, que Deus faz isso, que você tem que comer o melhor da terra. Querido, Jesus um dia disse aos discípulos: não tenho 2 túnicas. Uma tá bom, você não vai usar 2. O que ele estava querendo dizer? Sem exagero. Não confie no excesso. Não confie no que você tem guardado. Confie no que você precisa. É simples assim. E é por isso que o nosso Deus é um Deus que supre necessidade. Frescura e vaidade é por sua conta. Ele vem contigo na necessidade. Pastor, preciso de um helicóptero. Vou abrir uma empresa aérea de helicóptero. Andei vendo os preços por aí. O mais baratinho, 4,5 milhões. Ele é contigo. Ele põe a mão, ele te ajuda no BNDES, ele ajuda alguém a te ajudar para comprar que seja 4, 10 milhões de reais. Mas é necessário. Não é para você pagar de gatinho entre os empresários, que eu sou de Jesus, meu helicóptero é mais bonito. Porque quem é de Deus tem que ter o melhor. Vaidade, ele não compactua. Seja vaidade de coisas úteis hoje, como a máscara, por exemplo. Esse dia eu vi uma entrevista lá, a pessoa falando, a máscara tem isso, aquilo, outro e tal. Quando ela falou o preço, eu até engasguei. Falei, meu Deus do céu, 70 conto a máscara. Eu falei, Jesus! Paguei 5, achei que estava caro. É assim. Está cheio de gente assim. Não, que essa máscara... Fio, a máscara é para impedir a secreção de sair. Resolve, vai na farmácia, compra descartável, que diz que é muito bom, dentro de um certo período de horário. Paga lá um pacotão, 10 conto. Ah não, quero aquela de 70, porque eu... Querido, Deus... Jesus, o Cristo, Criador dos céus e da terra, o possuidor de todas as coisas, dono da prata e do ouro, não compactua com estas coisas. Ele é Deus que supre necessidade. Vaidade é por sua conta. Se jogar dinheiro na lata do lixo, fazer o quê? Ele pode te abençoar, você pode reconquistar ou conquistar um valor que perdeu. Mas pôr a mão para multiplicar, para você continuar na vaidade, jogando na lata do lixo, ele não compactua. Essa é a regra. Toda consequência, todo ato de pecado traz uma consequência. O filho pródigo, a gente pega a parte que foi maravilhoso, que o pai, quando ele voltou, o pai vendo, correu, abraçou, beijou, deu a ele uma nova roupa, colocou sandálias em seus pés, colocou anel em sua mão, restituiu ele como autoridade da família, aceitou ele de volta. Mas e os traumas que ele passou? O tempo ficou fora. E o dinheiro que ele jogou na lata do lixo? E as lutas que ele enfrentou, feridas que ficaram em todo aquele período do desvio? Ia ficar com ele, ia guardar. Eu posso estar assistindo televisão, olhar uma imagem bonita, né? Um desenho animado que seja, 3D ou que seja um filme, me emocionar até com aquela imagem. Aquilo vai ficar aqui. Mas se for idiota e colocar os olhos numa porcaria da televisão, e essa imagem? Fica aqui também. Quem escolhe o que vai pôr aqui dentro, diante dos olhos, quem escolhe onde vai pôr a mão, sou eu, não é Deus. Ele mostra para mim, já mostrou o que é certo e errado, mas a escolha é minha. Eu escolho. Eu escolho aonde eu posso morar, eu escolho o nível social que eu posso viver, eu escolho os meus amigos, eu escolho a minha profissão.
Agora, por ser servo de Deus, eu faço a minha escolha e digo: Senhor, todavia seja feita a tua vontade, e não a minha. Se for algo do Satanás, o Senhor pode tirar já. E olha, Deus, eu fiz essa escolha por isso e aquilo outro. E Ele, como bondoso Deus que é, vai falar comigo, se Ele aprova ou não. Mas a escolha quem faz sou eu. Essa é uma regra que, se você não souber lidar, o Satanás deita e rola. E aí você recebe presente do diabo achando que veio de Jesus. Mas não foi escolha sua. Alguém já disse: se for melhor e mais, vamos dizer assim, vantajoso, pode ter vindo de Deus. Por quê? Porque diz a Bíblia que Ele faz mais do que pensamos e pedimos. Agora, se alguém disser for algo inferior ao que você pediu, descarta que é demônio. Mas eu não creio nisso. Eu estou falando que eu já li isso em alguns livros. O que eu creio é que o que vem da parte de Deus, seu coração está convicto, desde que você seja um crente maduro. Porque tem muito crente que hoje tem um divórcio nas costas. Você chamar ele para conversar, ele vai dizer: durante anos eu orei em favor do meu casamento, eu jejuei, eu fiz campanha, toda quarta-feira eu orava, estava lá, mas não adiantou. Aí parece que Deus foi um derrotado, Deus perdeu a batalha. Aí você cutuca: vem cá, antes de casar, o que Deus falou contigo? Não, na verdade, pastor, eu tinha assim aquela informação, aquela impressão dentro de mim, que eu não devia casar com essa pessoa. Está aí a resposta, porque que não deu certo o jejum, oração e blá blá blá. Deus não muda ninguém por causa de ninguém. Cada um é o seu cada um. É assumir a responsabilidade de amar a pessoa daquela maneira. Agora tem gente que se engana: não, eu vou fazer isso aqui, Deus vai mudar. Depende, se é uma pessoa que é toda desandada. Eu conheço gente que era chefe de quadrilha de assalto de banco, foi considerado um dos maiores assaltantes da região de Osasco, procurado mais do que essas coisas ruins que a gente vê por aí. Fugiu, um dia foi pego, foi preso. Mas antes de ser preso, ele encontrou uma moça que inclusive já é falecida. Teve lá uma tentação de câncer e veio a falecer muito nova, 40 e poucos. E conheceu ela e se apaixonou. E pela paixão que ele tinha por essa mulher, ela, com as lábias santas que só a mulher sabe ter, conseguiu persuadi-la a sair do crime. Ele deixou o crime e ele era top entre os ladrões de banco, por amor a essa mulher. Não era convertido. Eu a conheci, eles estavam casados há 16 anos. Não era convertido, não ia na igreja, não criticava, mas também não ia não, e nem ajudava em nada, mas não impedia. Mas ele deixou o crime por conta do relacionamento com essa irmã que hoje está com Jesus na glória. Então veja, é possível, existe aí algumas situações. Por outro lado, ela transformou o lado, vamos dizer assim, desonesto dele em um homem honesto. Ele trabalhava, pegava o trenzão lá em Carapicuíba todo dia, amassado igual lá uma sardinha, e ia ganhar o pão de cada dia. O cara era assaltante de banco. E na conversa ela disse: pastor, chegou um dia que eu pus ele na parede e falei: vamos parar por aqui, porque já que eu vou chorar um dia mesmo como viúva, então eu prefiro chorar agora pelo término do relacionamento. Foi a gota d'água. O cara deixou o crime por amor a essa irmã, que era obreira da igreja onde eu fui pastor. Aí é diferente. Deus transformou a coisa, tirou a coisa ruim, e ela também não era de Jesus não. Se ela me contou, ela era crente acho que há 6 ou 7 anos, eles estavam juntos há 16. Então veja que nem cristã ela era quando isso aconteceu. Ela chamava-se Maria e ele Cláudio. Ele, não tive mais contato. Ela tinha um filho que chamava Marlon e a filha Graziele. Então é assim. Agora, a questão da vaidade financeira é onde o Satanás deita e rola. Ele sabe inclusive que se ele colocar em você a paixão pela vaidade financeira, você sequer vai dar fruto com perfeição. Não vou falar mais aqui sobre esse assunto, mas vou só dar essa pincelada. Diz o livro de Mateus, como também Lucas e também João. Não, Lucas e Mateus é o que mais fala a respeito, e Marcos, da parábola do semeador.
E lá deixa claro que há pessoas que não dão frutos com perfeição porque os espinhos impedem. E os espinhos significa cuidados da vida e fascinação das riquezas. Diz lá que quem se deixa levar pelos cuidados da vida, pelas fascinações das riquezas, ele nunca dá fruto com perfeição. Por isso que tem crente meia boca na igreja. Podia ser uma grande glória, mas os cuidados da vida, que envolve vaidade e uma série de coisas, e a fascinação, veja, fascinado quer dizer uma pessoa que está ali, né? Quase que hipnotizada, fascínio. Diz lá que quem se deixa levar pela fascinação das riquezas, ou que seja pelos cuidados da vida, é como a semente que cai entre os espinhos. Alguém já disse, aliás, eu pensei nisso, se lá chama fascinação e o cuidado da vida em espinho, você bem sabe o que o espinho faz, né? Ele cutuca e dói. Ninguém fica confortável sendo espetado por um espinho. Por isso que tem gente que tem desconforto na hora que o pastor fala do dízimo, fala da oferta. Ele tem desconforto na hora que vê o carro do vizinho. Eu trabalho tanto tempo, não consegui. Olha lá, o macumbeiro não conseguiu. Querido, você está cheio de espinho. Satanás está deitando e rolando. Faz isso não. Seja do tipo que honre a Deus com a sua riqueza, que é as primícias, dízimos e ofertas que Deus pede a você. Ele, Deus, vai garantir que os seus celeiros sejam sempre cheios. Ele, Deus, é que vai garantir que você esteja sempre com o seu lagar cheio de uvas. Quem faz isso? Deus. E para quem Ele faz? Para aquele que decide honrá-lo com as primícias de toda a sua fazenda ou de toda a sua renda, depende da tradução. Isso é não olhar para a vaidade, é não se deixar levar pela vaidade, e o que é certo você não faz. Olha o que diz o 153, mesmo versículo, mesmo capítulo dos Salmos, 153, diz assim, ó: olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Talvez você esteja em uma aflição financeira, uma aflição de umas contas. Quem sabe você não esqueceu da lei de Deus? Dízimos e ofertas, e sem vaidade, ambição e etc. Então ele deixa claro: olha para a minha aflição e livra-me, pois não esqueci da sua lei, da tua lei. Versículo 154: pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a sua palavra. Pleiteia a minha causa e livra-me, purifica-me segundo a sua palavra, ou vivifica-me segundo a sua palavra. Essa é a regra, para nós é assim que funciona. Quer prosperar? Quero. Primícias sempre no altar do Senhor, dízimos e ofertas. E haverá situações que Deus vai usar você para ganhar um dinheiro especificamente para fazer algo para Ele, na casa dEle, na obra dEle. Poucos foram já usados assim, conheço alguns que já fizeram um trabalho. Conheço um pedreiro, por exemplo, que uma vez ele deu uma oferta de quase 15 mil reais. Um voto que ele fez a Deus: Deus, a construção daquela casa, se o Senhor me der, vai ser toda sua. Aí você diz: mas como é que ele ganhava dinheiro então? Como é que ele sobrevivia? Pediu a Deus a graça. Ele trabalhava meio período nesta casa e meio período numa outra. Só Deus sabe como ele conseguiu, mas ele cumpriu o voto. Deu toda a oferta de uma casa que ele construiu na época, 2014. Foi no ano que eu cheguei aqui, exatamente, final de 2014, ele acabou de cumprir o voto dele, 15 mil reais. Todo o valor que ele conseguiu na obra da construção de uma casa, que na época pegou do nada, do zero, e levou até a parte de acabamento. Só não fez o acabamento, mas o grosso ele fez, ficou no tijolo, para a pessoa continuar, colocar piso e tal. Aí não, mas ele levantou toda a casa, bateu laje, pôs as portas, janela e tal, e fez e aconteceu, e o valor cobrado foi 15 mil reais na época. Esse dinheiro inteiro ele deu de oferta ao Senhor. Propósito dele, eu nunca vi pastor falar: ó, pedreiro, tu vai ralar, trabalhar em 2 empregos, viu? Um deles você leva o dinheiro para casa, e o outro emprego você traz de oferta. Eu nunca ouvi falar.
Eu nunca nem tive essa inspiração e nem que ouvi outro pastor falar. Mas ele sentiu de Deus que ele tinha que fazer. Fez um voto a Deus e cumpriu. Então a regra é essa. Conheço comerciante que já triplicou suas vendas. Jesus, a partir de hoje, X da minha venda pertence ao Senhor. Para isso, minhas despesas são tantos, eu preciso de tanto para a família. O que exceder é seu. Vendia, um exemplo, 3, 4 mil. Rapidinho chegou a 10. E cumpria. Ó, Deus, isso aqui é seu. Essa é a regra. Para a gente finalizar, o caso do irmão Ari. Esse aí eu não posso deixar de falar nunca. De vez em quando Deus me faz a memória, quando eu passo perto da casa dele. Esse camarada, irmão, ele era membro da igreja lá do Campo de Fora. 2004, 2005 isso aí. Ele apareceu lá na reunião de segunda-feira. E eu explicando, conversando. Aí um dia ele disse que eu falei assim: pessoal, a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Você está pedindo aí uma casa própria a Deus? Se não tivesse, se você recebesse o dinheiro agora para comprar essa casa, você não daria o dízimo? A resposta é óbvia. Então faz o seguinte: dá o dízimo pela fé que Deus te dá a casa. Ele que falou isso. Sentava sempre ali no primeiro banco. E eu falei: pessoal, vamos fazer a campanha da coluna da casa de Deus. Peguei uma coluna, coloquei lá no altar. Toda segunda-feira, na hora de pegar a oferta, e o obreiro tem hora que não, ele sentava ali na frente. Depois ele explicou o porquê. Primeira cadeira, a coluna ficava aqui. Pessoal, vamos recolher. Ele levantava de lá, punha a mão no bolso, mão fechada, levantava a coluna, dava uma inclinadinha nela assim, por embaixo. Alguns obreiros mais, perspicazes, já pegou, falou: meu, o cara quer fazer. Aí tinha uns que ia cercar. Não, daqui. Aí o pastor Nilson, na época, estava comigo, me ajudando lá. Ele virou para o irmão e falou: irmão, você não percebeu que é ele Deus? Sai daí, deixa ele. Ele se levantava, vinha até a coluna, inclinava um pouquinho por embaixo. Eu contava, tinha 250, 300, 400 e pouco às vezes. Sabe o que esse cara vendia? Imã de geladeira. Sabe quando teve aquela febre? 2004 isso. Tá bom. Um dado momento, acabou a campanha da coluna. E ele sentou e falou: e agora? E aí foi onde ele veio falar comigo: pastor, eu fiz um voto a Deus, tem uma casa que eu quero comprar. Essa casa custa 125 mil. 2004. Quando o senhor falou aí, chamar a existência, eu propus no meu coração dar o dízimo da casa. Só que eu vendo imã de geladeira. Eu faço isso, aquilo, outro e tal. Irmão, puxa vida, que bom, né? E tal. Então, só que tem um problema, pastor. Agora eu estou meio perdido. Vai vendo, diante do Espírito Santo está aqui entre nós. Ele falou assim: o voto que eu fiz, inclusive, envolvia eu colocar debaixo da coluna. Mas agora não tem a coluna, eu vou pôr onde? Você fez o voto que ia ter colocado debaixo da coluna? Sim. Você já fez o cálculo de quanto deu, irmão? Ainda não. Então faça o cálculo. Se a coluna não está aqui, você já deu bastante. Não, pastor, mas foi 1.000 e pouco só. Não interessa. Interessa que tinha que ser debaixo da coluna. Vai vendo. O cara foi para casa, pôs um papel. Deu 1.700 e pouco nas campanhas. E aí eu falei: caramba, 1.700 e pouco é pouco. Tem que ser 12.500, como é que... Tá bom, um dia o vizinho está saindo, ele: tudo bem, tudo bem. Aí o vizinho virou para ele e falou assim: sabe o que é? Você tem interesse na casa, não tem? Tem. Então, estou precisando ir urgente para o Nordeste. Contou uma história triste lá. Olha, eu vou rasgar para você, a casa vale 125 mil mesmo. Mas só de problemas de documentação e etc, tem 40. Eu queria vender por este preço, que eu já ia pagar o advogado para entregar a casa em dia. Mas aí, esse dia eu estava pensando, eu falei: eu acho que eu não vou esperar isso tudo não. Você tem quanto para me dar? O cara falou: olha, eu tenho lá 20 e tal, mas não sei o que e tal, dá aí uns 40, 50 mil. Eu falei: tá bom, foi o seguinte, me dá uns 50 mil, eu passo a responsabilidade para você, você paga advogado, faz o restante, a casa é sua. Simples assim. Quando ele contou, o povo batia a palma de tal forma que eu comecei quase a chorar lá em cima do altar. Como é que pode?
Como é que pode? Mas agora eu vou te fazer uma proposta. Vai por meio da rua, ralar igual um camelo lá, num sol desgraçado, que isso foi perto do final do ano, e coloca toda a venda aqui no altar. Por isso que eu falo, tem gente, porque eu dei tudo lá na igreja, eu dei minha casa, meu carro. Em grande parte é burrice. Ele não deu a casa dele, era a casa que ele morava de aluguel. Ele queria aquela casa. Na época ele tinha um carro, qual é o nome daquele carro? O Vectra, daquele primeiro modelo que chegou no Brasil, 95, branco, todo baleado. Hoje eu passo na casa dele. Eu vou passar lá qualquer hora dessa, vou tirar foto, vou pedir permissão para ele, e se for o caso, peço até para ele gravar um videozinho. Porque essa é a igreja mais incrédula que eu já passei até hoje, em relação a dízimos e ofertas. Aí vou pôr aí para você ouvir. Para ele falando, ele contando a história. Errei um fato, não foi 1.700 não, foi 2.750. E ele colocou lá. E aí ele contou a história. Ou seja, Deus deu a casa, ele regularizou a casa. As últimas vezes que eu passei lá, tinha uma Zafira, na época, quase 0 quilômetro de um lado, do outro um Celta, do outro acho que um Monza, e ainda tinha um outro irmão da igreja, que estava trabalhando junto com ele. E ele com a casinha dele. Essa é a regra. Agora, cadê essa pessoa? Veja, ele não dava, tudo que ele teve na vida, ele deu de sacrifício. Vendeu até o carro velho lá e deu. Não. Ele propôs dar tudo que ele vendia num dia. Só tirava o valor do material e todo o lucro ele dava de doação. Deu 2.750. Foi uma campanha de 7 semanas, que dá 2 meses. Como eu disse, tinha dia que era 100 e pouco, tinha dia que era 200 e pouco, teve dia que era 400 e pouco, quase 500 reais, e tudo em dinheiro. Essa é a regra, querido. Você precisa acordar para essa realidade. Muitos de nós não servimos a Deus com a primícia. Se eu pudesse, daria uma oferta um dia de 10 mil reais, compra um carro de 50, paga 2 contos por mês, dá 1.000 por mês, em 10 meses deu 10 mil. Simples assim. No fundo, é que a gente não tem essa visão da primícia. Nós não temos essa disposição para trabalhar, para dar a Deus. Essa é a grande verdade. A gente gasta dinheiro muitas das vezes com coisa nada a ver, vaidade. Mas para Jesus é difícil dar 500 conto. Por uma frescura a gente dá. Por uma roda de esportivo o cara deu 8 mil reais. Foi pedir oração, que estava difícil a vida. Essa é a regra, querido. É possível. Então fica aí a mensagem para você da igreja, para você de casa. Nós vamos fazer, aliás, já aproveitar aqui, vou dar a deixa. Na segunda-feira que vem, dia 19/7, nós vamos fazer 7 segundas-feiras dos inimigos principais da vida financeira. A Bíblia diz que o inimigo virá por vós por um caminho, mas fugirá de vós por 7. Deuteronômio capítulo 28, acho que o versículo 7 também. Então, a partir de segunda-feira, dia 19, marca lá na sua agenda. Dia 25 é encontro espiritual, a unção de Deus, batismo no Espírito e aquela coisa toda. Deus dá o dom, despertar. Mas a partir de segunda-feira que vem, e detalhe, preste atenção nesse detalhe. Se você fizer lá no seu calendário o cálculo, você vai ver que domingo que vem, aliás, mês que vem, são 5 domingos. O primeiro vai ser dia 1º. E aí 1º, 8, tal, até o dia 30. E segundas-feiras também vão ser 5. Começa 2, aí a outra 9, tal. E a último dia 31, segunda-feira. Por isso começa nessa agora. São 2 segundas-feiras do mês de julho e 5 do mês de agosto. Já caminhando aí para um final do ano bem sucedido, de vitórias, conquistas e realizações. Então faça a sua escolha. Vou dar mais uma dica. A campanha do pão, dos sinais, prodígios e maravilha, a última é quarta agora. Se você tiver que fazer uma escolha a partir da semana que vem, entre segunda e quarta, não dá para vir os 2 dias, deixa a quarta lá, Deus está operando na família, e vem então para a segunda. Porque tem gente que é meio assim, mas eu já vou quarta, eu já vou sexta. Sim, mas o âmago agora não é segunda?
Se não dá para vir então um dia a mais, então troca um pelo outro. Alguns podem vir, outros não. Mas já estou avisando, porque tem gente que é difícil fazer raciocínios rápidos e corretos. O certo seria você vir um dia a mais. O resto do mês de agosto, de julho, e todas as segundas do mês de agosto. São 5. Seria o certo. Mas, entre um e outro, deixa a quarta de lado, se for o caso, deixa a sexta de lado, Deus cuida. E agora vamos focar então na segunda, tal qual estávamos focando na quarta. E é assim, irmão, que Deus vai nos fazendo crescer. Crescemos no assunto de família, glória a Deus. Agora vamos crescer no assunto finanças. Daqui uns dias, glória a Deus. Aí passou um tempo, vamos crescer agora, pessoal, no assunto espiritualidade. E assim a gente vai crescendo em todos os aspectos da vida. Então está aí o recado para você aqui da igreja, você de casa. Aproveitando aqui o recado para você de casa, que já é dizimista ofertante, você tem a oportunidade de ser fiel com o seu dízimo, oferta está aqui, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Santander, o Itaú, Caixa Econômica Federal. E você tem o meio Pix para fazer a transferência e mandar pelo WhatsApp, para nosso WhatsApp, o meu ou da minha auxiliar, para a gente colocar aqui como sendo membro dessa igreja que ajudou a manter essa porta aberta e fazer a obra de Deus aqui. Eu espero que você se esforce para estar conosco presencialmente, que é incomparavelmente melhor. Mas não podendo, por qualquer razão que seja, faça isso, seja fiel em tudo que Deus ponha na tua mão e assim o faz. Esses dias alguém mandou uma transferência e ele estava de férias, recebeu o salário, foi viajar e tal, e mandou. Então facilita, seja fiel em todo o tempo, Deus vai abençoar você. Pois bem, Deus abençoe, a gente volta na quarta-feira em nome de Jesus. Agora